Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às histórias Por Onde Caminham os Anjos, da autora John Wester. Hoje eu vou colocar alguns livros aqui para vocês conhecerem alguns livros que eu leio, não todos, que eu tenho muito livro, principalmente no Kindle, né? Que é um leitor de livros digitais. Hoje, novidade, isso é bom para alguém, quem está assistindo esse vídeo, tem alguma pessoa com baixa visão em casa, ou a própria pessoa que está escutando tem baixa visão. Hoje tem audiobooks, né, pela Kindle. Não ganho nada não aí da Kindle não, tá, pessoal da Amazon? Mas é importante, porque a gente pode conhecer alguém que parou de ler, que gostava tanto. Às vezes a gente não tem tempo de ler para essas pessoas, e tem voluntários que leem ali no Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro. Tem pessoas que vão lá ler em hospitais, tem muitos grupos religiosos que ajudam as pessoas a ler, né? A leitura é maravilhosa, porque abre um horizonte, aumenta a criatividade, a intelectualidade, a memória. Então eu leio bastante, mas quando eu era mais novo eu não gostava de ler não. Minha filha que é devoradora de livros. Se eu sair com ela e a gente tiver um dinheiro, a gente vai em sebos, fica lá por horas e horas e horas, os dois, cada um num canto, às vezes juntos, e a gente se encontra no final. Então a leitura é muito importante. Estimule seus filhos, netos, sobrinhos a uma boa leitura. Então hoje eu já vou entrar na história, né? Hoje é a história de Júlia, que era uma mãe que nasceu em 1834. Então, só para vocês se situarem na época, não é hoje em dia não, que tem internet, modernidade, tem tudo isso. Era uma época muito diferente da nossa, né? Então, Júlia, a mãe, e a filha era Eleanor. Então, só que Eleanor tinha 3 irmãozinhos. E o que a Júlia fazia? Júlia era uma mulher que buscava sempre se guiar pela consciência dela, de honestidade, virtudes. Elas ensinavam boas maneiras para os filhos. Então ela era uma pessoa super consciente do que ela fazia, né? Sempre buscando uma melhora. E ela passou isso para os filhos. Então de manhã, né, imagine 4 crianças indo para o colégio, e ela parava e fazia a oração do anjo da guarda, pedindo proteção. Juntava as crianças e os 5 faziam essas orações pedindo proteção ao anjo da guarda. Eles saíam. Isso a Júlia contou para Eleanor um tempão depois. Por quê? Porque ela pensou, ela tinha um pensamento que, se falasse desde pequeno para elas ensinavam, né, todas as orações e tudo, mas ela achava que a criança ia esquecer. E chegou um tempo, porque era tão importante aquele momento que aconteceu a história, não vou dar spoiler não, fica tranquilo, que ela achou melhor falar depois, quando Eleanor era mais velha. Então o que aconteceu? Eu falo mais velha, devia ter uns 15 anos, tá, pessoal? Então eles oravam de manhã e saíam. E de noite, o que ela fazia? Botava as 4 crianças, né, Eleanor e os 3 irmãozinhos, para dormir no mesmo colchão, né, no colchão grande, e eles oravam para o anjo da guarda, fazia proteção. Então as crianças, em um determinado momento, elas dormiam. É assim que aconteceu com a minha filha. Minha filha às vezes não queria dormir na minha cama. Eu falei, não, vamos lá para sua cama. Então eu orava essas orações, eu fazia essas histórias, né, até ela dormir, minha filha. E hoje ela se lembra, foi o que eu falei para vocês. Então o que aconteceu? As crianças dormiram, as 4 crianças dormiram. Só que Júlia, ela viu uma luz vindo da parede onde tinha janela, uma luz bem de leve, mas ela falou assim, ó, que luz é essa? E a Júlia, ela se ajoelhava para rezar, né? Imagine, a cama, né? Ela se ajoelhava, ficava nessa posição de joelho e orando ali para as crianças ali, para elas orarem, e ela continuava orando. E nesse dia aconteceu isso, essa luzinha foi entrando, e quando ela foi levantar para ver,
essa luz já tinha tomado toda a parede da janela, passado, né, transpassado a janela, e quando ela viu pairando sobre a cama, ela viu um anjo no formato que ela via nos livros, né, onde ela falou, é igual, então, e ficava pairando em cima das crianças, e depois passou para outra parede e foi embora. Então você imagina, olha, quando acontece isso, qualquer imagem angelical, qualquer ser angelical que aparece, você nunca mais vai esquecer. Porque é como se impregnasse na sua mente, como se colasse na sua memória, e você pode ir até 90, 100 anos, ela fica ali. É uma memória que fica para sempre. Então, Júlia gravou isso e no momento oportuno falou para Eleanor. Provavelmente no livro não está escrito, mas provavelmente falou para os irmãos de Eleanor. Então essas passagens, né? Eu sempre estou falando aqui de oração, né? Então a oração, às vezes as pessoas acham que oração é uma coisa que não funciona. Né? Às vezes tem muito preconceito, eu vou orar, não vou orar, estou com preguiça de orar, mas a oração, ela tem efeito maravilhoso, maravilhoso. Então hoje eu vou mostrar alguns livros baseados, porque a crença nos anjos, eu não falo adoração, né? Adorar, a gente adora a Deus, mas os anjos, eles foram criados por Deus antes da gente. Né? Antes da gente. Então, para quem já conhece, teve a guerra no céu e 1/3 dos anjos se tornaram demônios. Mas olha quanto ficou mais. Então, pelos estudos que eu tenho, e eu creio, há mais anjos do que objetos. Imagina assim, uma praia tem quantos grãos de areia? Então, os anjos são maiores do que os grãos de areia. Então, assim, eu acredito mesmo, porque, olha, se não fosse eles, a Terra, o planeta Terra, nós, seres humanos, estaríamos muito pior mesmo. Porque Deus tem um controle de tudo, mas o homem, às vezes não, né? Tá bastante, né? Eles fazem escolhas muito contrárias ao plano divino, muito mesmo. Você vê brigas até entre religiões. Briga, não, você errou nessa passagem aqui da Bíblia, não, isso daqui não é assim, assado. Então, se as pessoas que buscam estão brigando, imagina as que não buscam nada, que só estão curtindo a vida. Mas Deus tem paciência, graças a Deus, mas é como a gente já estudou, às vezes a paciência acaba, né, para todo mundo. Às vezes não é nem paciência, são termos que a gente utiliza humanos para expressar um pensamento, né? Deus é amoroso, misericordioso, mas também Deus é amor e justiça. Então muitas pessoas não compreendem e fazem a pergunta, por que deixou isso acontecer? Porque nós que precisamos tomar providências, ajudar esse plano de Deus. Essa semana eu precisei ir num órgão público e eu cheguei lá e fiquei esperando. Tava tudo certinho esperando e estava demorando a me chamar e a pessoa que estava atrás de mim estava querendo passar à minha frente. Olha, que cara dura, né? Aí eu falei assim, olha, eu vou entrar na sala, porque eu estava esperando, já tinha um tempinho ali. Quando eu entrei na sala, ninguém estava atendendo a ninguém. Eu cheguei lá, com uma boa educação, perguntei, é aqui que faz isso? Porque já tinham me falado, aguarda aí que daqui a pouco a gente vai te chamar. E a pessoa saía 1, 2 e ninguém me chamava. Então eu falei assim, eu vou lá. Então eu fui lá e eu vi 4 pessoas ou 5 sem atender ninguém. Estavam conversando sobre o filho de uma pessoa que falou algumas gracinhas, né? Criança, né? Quando fala alguma coisa engraçada, nova. Então eu fui, atendi. A pessoa que me atendeu, ela foi muito boa mesmo, né? Não estou falando contra as pessoas, mas às vezes as pessoas, eu me incluo nisso, nós desligamos de ajudar Deus nesse plano, né? Deus criou a gente para quê?
Vocês já pensaram sobre isso? Se Deus é amor, Ele criou a gente para a gente conviver com as pessoas, para a gente se tornar amor também. Tem mais coisas do que isso, é claro, mas aqui o canal é para nós falarmos de forma simples, coisa simples, mas muito importante, que as pessoas estão esquecendo. Quando eu falo as pessoas, eu me incluo, tá, pessoal? Não saio dessa não. Então a pessoa me atendeu super bem, me deu diversas dicas, ainda falando, faz desse jeito, não, ó, faz, e tudo dentro da legalidade, faz desse jeito. Então aquela pessoa era boa, as outras pessoas me pareciam também boas, a gente não sabe, né? No miúdo a gente não sabe, mas é que uma frase que eu falo, cuidado com a maldade das pessoas boas. Isso serve para mim também. Por quê? A gente que quer ser bom tem que ser inteligente também, né? Como está na Bíblia, né? Sejam espertos como serpentes e bons como pombas, né? Então, para a gente usar a nossa inteligência, né? Nunca para maldade, não. E o que aconteceu? Ela me atendeu super bem e eu pensei nessa frase, né? Porque ela era uma pessoa boa, me ajudou bastante. Não é por causa disso não, mas você sentia que a pessoa era muito prestativa, mas eles estavam numa fila lá fora. E ele é uma maldade, né? Você deixar as pessoas esperando, porque são pessoas que estavam com algum problema mental, estavam acompanhando a pessoa que tinha um problema mental, e essas pessoas ficam muito ansiosas, a gente sabe disso. Então, todo mundo ali, uma festa, então assim, é uma maldade. Eu não estou condenando a pessoa não, tá, pessoal? Não entendam isso não. Mas às vezes a gente está fazendo uma maldade pro vizinho, né? Botando som alto, atrapalhando, batendo no chão e acordando as pessoas, sendo mal para as pessoas. Às vezes quem presta muito serviço fala assim, não vou atender essa pessoa agora não. Às vezes a pessoa precisa uma simples ação nossa, uma simples ação nossa, a gente ajuda muito a pessoa e isso retorna para a gente. Essas ações retornam para a gente e nem sabe. E o que eu fiz? Porque a pessoa que saíram, elas não falavam assim, entra aí. Eu falei, não, vou fazer diferente. Quando eu saí, é como se fosse uma coceira, pessoal. Eu tenho que ir. Isso não quer dizer que eu sou perfeito, não, tá? E aí eu cheguei lá para a pessoa que estava esperando, a primeira, eu falei assim, cara, você não fala que eu falei não, hein? Ele, não, pode falar, vai lá, porque as cabines estão vagas, as mesas estão vagas, mas você não fala que eu te avisei. Eu falei assim, dá um João sem braço lá e pergunta, não vou dar um João sem braço. Ele, pô, cara, obrigado. Aí ele virou, Deus te abençoe. Ele me abençoou com um sorriso tão grande, eu falei, amém. Então você recebe ainda uma benção, se você não quer fazer ou não quer, faça por interesse então, depois você vai fazendo sem interesse mesmo, né? Não é o que eu estou explicando, tem interesse não, tá, pessoal? Se vocês não entenderam. Então, assim, ainda ganhei uma benção, agradeci, eu falei, Deus te abençoe também. Então, muitas pessoas, elas não entendem muito bem os seres angélicos, né? Eu sou sincero, nem eu entendo muito bem. Eu vou estudando, baseado nas minhas experiências que eu tenho, nas visões que eu tenho, nas presenças que eu tenho. E não são presenças só visuais, é tocar mesmo. Eu tinha, quando criança, que eu já comentei, muito medo mesmo, medos que eu já contei aqui, que de noite eu subia na cama da minha irmã, eram beliches, né? E tem a primeira, a segunda e a terceira. Então eu subia na segunda, eu cheguei a urinar na cama dela. Ela falou para mim que já esqueceu. Eu falei, ainda bem que esqueceu, né? Para não ficar o trauma. Então, assim, se a gente vai tendo conhecimento, as experiências, pedindo orientações, a gente vai perdendo o medo. Então, as crianças, às vezes, escuta, às vezes eu não incentivo ela não, só escuta, se ela for conversar com você. Muitas crianças aqui nos livros, que é Um Anjo Zela por Mim, que eu vou mostrar tudo aqui, pessoal, vou botar os livros aqui. Elas contam histórias maravilhosas, né? Hoje nós temos pessoas que, como o Pedro Siqueira, que eu já li os livros dele, são maravilhosos, leio bastante, eu sempre estou lendo para aprender, para diferenciar. Então, tem crenças que não acreditam na existência dos anjos, tem outras crenças que acreditam. Eu acredito, baseado na minha fé cristã também, e eu tive tempo na teosofia.
A teosofia, ela fala muito dos anjos. A teosofia acredita que os anjos, eles são uma outra parte da evolução. Então, a evolução angélica. E tem dois autores que falam muito sobre os anjos, né? Que é o Charles Leadbeater e Geoffrey Hodgson. Eu tenho os livros deles. Inclusive, Geoffrey Hodgson, ele tem um livro, A Fraternidade dos Homens e dos Anjos. Então, os anjos, eles ajudam os homens a se melhorarem, a crescer, evoluir na questão toda, intelectual. Muitas vezes a pessoa acha só ética, moral, boa conduta. Não, é inteligência também. Então a gente não pode ser preguiçoso. Eu vou mostrar alguns livros aqui, porque eu não tirei foto, mas para vocês terem, né, a ideia. Primeiro, eu sou criado na Igreja Católica, é esse livro aqui, ó, o Catecismo. Então, sou baseado muitas vezes no que eu aprendi. E eu tô lendo esse livro aqui é mais complexo, né? Ó, esse livro aqui. Então, olha, esse livro aqui, eu tô acabando de ler ele. Eles têm bons livros, né? É o Gustavo Solimel e Luiz Solimel. Tem este livro aqui, ele é pequeno, pessoal, de bolsa. Você vai viajar aí no metrô aí, no ônibus, compra ele. Pega no sebo, ó, esse livro aqui, do Plínio. E outros livros. Então, assim, eu vou reforçar aqui, a oração, ela é poderosíssima. Mas, pra vocês terem uma noção, eu faço uma oração para determinada coisa já há mais de 40 anos e não aconteceu ainda. Mas eu percebo que ele vai acontecendo não da forma que eu quero. É o que eu falei, a gente não manda em Deus, né? Deus tem um plano para cada pessoa. Você é uma pessoa importante. Então, você é uma pessoa importante para Deus, mas é o que eu falei, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, muitas vezes a gente está passando por situações que a gente mesmo se meteu e a gente nem percebe. Então, é importante a gente fazer a oração. Aqui está meu terço, eu sempre estou orando, faço o terço. Eu já escutei que terço é uma besteira, terço é uma repetição, terço dá sono. Eu já escutei muito isso é uma opinião deles. A minha opinião, toda vez que eu precisei resolver uma questão muito difícil mesmo, quando eu rezei terço por meses, né? Assim, 1 dia, 7 dias, 9 dias, não. Quando eu orei, a coisa se concretizou, mas é dentro da legalidade, que você não está pedindo qualquer coisa. Você não está pedindo para machucar as outras pessoas ou prejudicar as outras pessoas. Isso você não vai ser atendido. E quem te atender em orações ruins não é um anjo, não é Deus, não são seres bons. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje eu botei uma frase no Instagram que é o seguinte, é de um livro que eu estou começando a ler. Gente, eu começo a ler um livro, puxo para o outro, por isso que eu vou anotando, porque a minha memória às vezes falha, né? Mas é minha esposa que fala, não passa perto dessa livraria não, que você vai comprar livro. Eu tenho livro que eu nem li ainda, mas eu vou guardando e boto numa fila. E o que acontece? Como a oração é muito importante, então hoje há pessoas que criticam, né? A gente vê o Frei Gilson orando de madrugada, ele começou na pandemia, onde as pessoas mais oravam. E aumentou isso, é bom orar, pessoal, independente da sua religião. Isso faz de você ter um crescimento maior, passar por dores, às vezes a gente está passando por muitas dores no mundo, né? Então, você orando vai te tranquilizando, mexe com o seu organismo. Vocês viram, né?
foram botar eletrodos na cabeça de uns monges que oravam também, outros meditavam, fizeram pesquisa para todos. E eles mantinham a serenidade o dia inteiro. Hoje os casos de burnout aumentaram, né? A pessoa chega a uma estafa mental tão grande que você tem que repetir a mesma coisa. Hoje eu mando um e-mail pedindo 3 coisas, a pessoa só faz uma, porque ela não leu as 2. Eu vejo isso e eu tomo muito cuidado com isso também. Então, assim, cuidar da saúde também. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal que você vai receber notificação de novos vídeos. E é importante, deixe seu comentário, aqui a gente recebe diversos comentários. Se você não concordar, coloca a sua opinião, mas sempre de forma harmoniosa e amorosa. Todos nós estamos aprendendo todo dia. Não se feche para aprender outras coisas, inclusive estudar sobre outras religiões. Você vai perguntar assim, não, essa religião aqui não é isso, tal. Calma, para aquela pessoa está servindo aquela religião. Tudo vai levar um caminho a Deus, tá? Não estou sendo assim, pode de tudo, faz tudo que leva ao caminho a Deus. Não é isso. É pra gente a razão. Também muitas pessoas que são mais intelectualizadas chegam até Deus através da sua própria razão e inteligência. Outros são mais devocionais. Então, assim, tem vários tipos de pessoas e pensamentos. A gente tem que respeitar todos. Aquelas pessoas que a gente acha, fala assim, isso aí, caso perdido, ele se torna um maior pregador, um melhor padre, vamos botar assim, é bem simples, né? Então você toma um susto, né? Vai, como assim? Esse cara mudou tanto. Essa semana, pessoal, essas pessoas a gente tem que orar muito pelos líderes religiosos, inclusive políticos. Você não gosta de um presidente, X, Y, direita, esquerda, isso é sempre para dividir o povo. Sempre para dividir o povo. É uma forma, como o Júlio César falou, né? O imperador romano, ele disse, vamos dividir para conquistar. Então hoje a gente vê dentro do meio cristão muita briga. Isso é horrível. Se você tem uma opinião, ok. Se você tem a outra opinião, ok. Segue, mas faz a caridade, o amor. Então trabalha junto com Deus para ajudar. Então, assim, as críticas são, mas às vezes a pessoa critica com ódio. Isso é diferente. Não, a opinião é essa, por isso. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar radical. Então, eu vou contar uma história hoje, que eu fui na missa segunda-feira. Eu gosto de ir na missa, né? O lugar é calmo, tranquilo. E eu estava lá na missa, comecei a orar. E o padre chegou e o padre já estava começando a falar alguma coisa e tudo. E eu vi, Deus abriu a visão para mim e eu vi um espectro preto grande, assim, uma bola assim grande. E eu falei assim, eu olhei e de repente uma luz tão forte que se ela abrisse mais, eu teria que fechar o olho, porque como a luz era muito forte. E essa luz envolveu aquele espectro negro e, tipo, como se tivesse comido aquilo. E eu falei assim, nossa, aí veio a intuição, falou assim, não falou verbalmente, às vezes acontece, mas falou, olha, o sacerdote, ele tem proteção, né? Ele vai orar, ele vai conduzir uma missa e tem a proteção. Então o seu pastor, seu líder espiritual, ore por ele. Ore também pelos políticos. Porque se você é igual o cara que fuma. O cara tá fumando lá, jogou a fumaça, a pessoa fala assim, esse desgraçado aí, tá? Você tá só reforçando ele a fumar mais. E a verdade, você faz uma oração para ele, que meu irmão pare de fumar. Ou pelo menos não joga praga na pessoa, né? Esse cara aí e tal. Isso é um exercício muito difícil. Tem vezes que a gente está um pouco chateado, né? Com o vizinho, com pessoas andando na rua, né? Às vezes a pessoa é muito desligada, o pessoal está ficando muito desligado e também às vezes tem uma certa maldade, mas a gente não pode se tornar essa pessoa má.
Então é isso, eles têm a proteção. Então vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Vou deixar os livros também aqui, né, nas capas dele. E uma boa semana para você. Pessoal, esqueci de falar uma coisa aqui, olha que eu tinha anotado, hein? Mas é muita coisa, às vezes, e muitas outras coisas na minha cabeça para falar. Eu vou repetir a frase de um livro. Esse livro ele foi escrito por um pastor e eu baixei ele, né? Eu tô lendo a amostra, por isso que o Kindle é bom. Então você faz uma amostra, você vai vendo ali se você está gostando. Eu vou ler aqui, ó. Alguns, em funções de uma fome pelo sobrenatural que foi dada por Deus, estão invadindo as dimensões do espírito sem a ajuda do Senhor. Então é Rick Renner, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Isso é sério, pessoal. Você pode ver que hoje há muitas pessoas que buscam isso, buscam a ter clarividência, fazem exercícios de clarividência, mas elas só querem ver as coisas, ter a visão das coisas, ter clara audiência também, né? A clarividência você vai ver coisas que estão no mundo espiritual, para quem entender, no mundo astral, e a clareaudiência você vai escutar. Então, só que isso é perigosíssimo, pessoal. Não é brincadeira isso, não. Você pode enlouquecer. Isso é sério. Eu vejo, às vezes, no Instagram, as pessoas já façam curso para despertar a Kundalini. Então, isso, eu nem vou falar aqui o que é isso, né? Isso é feito de forma natural. Isso é feito de forma natural. Você veio do hinduísmo, a teosofia fala disso. A própria teosofia fala que não é assim, que você fique fazendo exercícios. As pessoas podem ficar loucas, para ser mais sincero com vocês. Faz o curso, as pessoas ali, você olha, você fala, cara, eu não estou acreditando nisso, não estou acreditando nisso. E as pessoas vão dando depoimentos, muitas vezes esses depoimentos a gente nem sabe se são verdadeiros, e as pessoas ali fazendo coisas absurdas. Então tome muito cuidado, veja se seu filho está vendo essas coisas, né? Hoje a gente tem mesas, né, ouijas, que fala com os espíritos, tem a brincadeira do copo, não é nada brincadeira não, pessoal, isso é seríssimo, tome muito cuidado. Eu aqui não estou querendo deixar vocês aterrorizados, mas há muitas pessoas que não têm preparação para isso. Não vem quando a pessoa quer fazer a clarividência, né, ter a visão do plano espiritual, não vem coisa boa só não, pessoal. Vem coisa muito ruins, entendeu? Muito ruins. Faça suas orações. Se Deus quiser, você vai amadurecendo, você vai se melhorando. Você vê muitos líderes espirituais caindo aí, caindo, porque vamos botar aí, é um dom, é um poder, é um seed, para quem entende, né? Já estudou teosofia, as filosofias hindus, sabe o que eu estou falando, os seeds, né? Então é poderosíssimo. Se você tiver alguma coisa negativa em você, algum vício muito diferente do que é virtude que a gente precisa, você vai virar um verdadeiro demônio humano, entendeu? Você vai levar outras pessoas para o abismo, e de tanto a pessoa olhar para o abismo vai olhar para ela. Isso vai derrubar a pessoa e que está do lado dela. Então tome muito cuidado mesmo. Isso aqui é um alerta para vocês, entendeu? Não é brincadeira. Então eu vou deixando aqui um abraço para vocês e uma excelente semana.